Boa noite, pessoal. Boa noite. Todos nós que estamos aqui, Centro Espírita Vinhas do Senhor em Pouso Alegre, nós juntos iremos iniciar mais um livro da obra de Allan Kardec na data de hoje. A todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui conosco, presentes. Iniciando, primeiramente, fechando os olhos, relaxando o corpo, nos esforçando para situar o nosso pensamento no agora. Frequentemente, nós não temos tanto controle sobre aquilo que pensamos. As imagens vêm, vão, como se fosse um cavalo selvagem. E poucos detêm aquela capacidade de domar esse cavalo selvagem, fazendo-o agir de acordo com as necessidades reais do momento. É um estudo, é uma prática, é um exercício. E nós, com o tempo, iremos conseguir essa façanha. Mas vamos nos esquecer do que foi feito durante a tarde. Não vamos também nos preocupar com o que será feito após sairmos daqui. Foquemos a nossa capacidade de atenção no agora. Nesses poucos minutos em que juntos iremos ganhar um conhecimento que liberta. Nós agradecemos a Deus por esse momento, um momento em que nós nos alimentaremos com esse repasto espiritual, que tanto fortalece a nossa alma, que tanto nos ilumina para o vencer dos desafios diários, para o crescimento do ser rumo à perfeição espiritual. Muita paz, muita luz, que assim seja. Olha aí, pessoal. Antes que eu me esqueça, tá? Ali atrás, daquele biombo, né? Pertinho ali daquela urna azul, tem alguns DVDs, né? Do Divaldo Franco. São para doação. Eu sei que DVD é coisa de gente antiga e tudo mais. Mas quem quiser, né? Basta pegar e levar para casa. Tá lá justamente para isso, para poder doar. Ok? Bom, conforme combinado, conforme prometido, hoje nós iremos iniciar o estudo do livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse livro, Kardec lançou no ano de 1865. Tá? Primeiro ele lançou o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, logo em seguida o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois veio o livro O Céu e o Inferno. A primeira edição é de 1865. O que eu tenho aqui, tá? É uma edição da tradução de Salvador Gentili, revisão de Elias Barbosa, isso do ano de 1999. E essa tradução vem da quarta edição do livro O Céu e o Inferno, a quarta edição francesa. Não sei se vocês estão lembrados, quem acompanhou isso com a gente aqui. Quando nós estudamos o livro A Gênese, nós levantamos, né, aquela velha polêmica que permeia o meio espírita com relação às edições do livro A Gênese, dizendo que da quinta edição em diante havia algumas adulterações, algumas modificações que não foi Kardec que fez. Tá? Mas com relação ao livro Céu e Inferno, até onde eu pude apurar, essa quarta edição francesa, realmente, as alterações foram feitas por Kardec, ainda no ano de 1868. E esse livro foi publicado, né, na quarta edição, pouquinho depois do desencarne de Kardec, que foi em maio. Então isso daqui que nós temos em mãos, até última ordem, realmente, tudo isso que se encontra aqui é da lavra de Kardec. Kardec escrevia uma obra, então logo ele lançava, ele já se mobilizava no intuito de ampliar e corrigir. Então ele lançava novas edições.
Isso daí era muito comum, né? Os escritores fazem isso mesmo. O livro Céu e Inferno, pessoal, ele é dividido em duas partes. A primeira parte fala a respeito de temas específicos. Exemplo, o futuro e o nada, que é o que a gente vai ver hoje, né? Temor da morte, céu, inferno, purgatório, doutrina das penas eternas, penas futuras segundo o Espiritismo, anjos, demônios, intervenção dos demônios nas manifestações modernas e da proibição de evocar os mortos. A primeira parte é isso daí, tá? São 11 capítulos. Pretendo concluir esses 11 capítulos em mais ou menos uns 4 meses de estudo. Nada muito rígido, mas simplesmente uma estimativa. A segunda parte, Kardec colocou exemplos de espíritos desencarnados que vinham se comunicar através da mediunidade, que estavam nas mais diversas posições no plano espiritual. Já no capítulo 1, antes mesmo desses depoimentos dos espíritos, Kardec fala sobre a passagem, que é um capítulo interessantíssimo dessa obra, que nos mostra exatamente o momento em que nós estamos desencarnando. Será que dói morrer? Basicamente, é isso que ele nos fala. Fala sobre a perturbação, que é aquele momento que o indivíduo, ao desencarnar, não sabe exatamente o que está acontecendo, nesse capítulo 1 da segunda parte. E logo em seguida, diversos depoimentos. Temos depoimentos de espíritos felizes, espíritos mais ou menos, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, né, maus, expiações terrestres. Então, ao longo desse ano aí, tá, eu creio até que nós iremos terminar essa obra, até o finalzinho desse ano, em dezembro, acho que a gente vai concluir isso daqui, ok? Quem já está acostumado a acompanhar os nossos estudos, sabe como que a coisa aqui funciona. A gente comenta, eu não leio frase por frase, palavra por palavra, senão vai ficar muito chato. Eu simplesmente faço um apanhado geral, lanço as ideias básicas, vou fazer os comentários. Quando vocês quiserem me interromper para fazer alguma observação, algum comentário, alguma pergunta, alguma contestação referente àquilo que a gente está estudando, fiquem à vontade. O intuito do estudo é justamente fazê-lo de forma dinâmica, a fim de que haja realmente uma semeadura aí de ideias. Ok? Estamos combinados? Então vamos lá. Vamos para a primeira parte, chamada de doutrina. Capítulo 1. O futuro e o nada. Shakespeare, numa de suas obras, acho que Hamlet, se não me engano, ele coloca lá uma frasezinha que todo mundo conhece e que todo mundo cita. Qual que é mesmo? Ser ou não ser? Ser ou não ser. Eis a questão. Então Kardec começa falando aqui que na vida existem certezas. Todo mundo aqui tem certeza de que nós vivemos, nós pensamos, nós agimos e que nós morremos. Basicamente são as certezas que todo mundo aí tem. E não tem como duvidar disso daí. O problema não é isso. O problema é perguntar, depois da morte, será que a gente continua vivo? Essa é a pergunta que atormenta a mente de muitos. E sempre atormentou a mente de muitas pessoas. Desde que o ser humano começou a usar o raciocínio, isso, em tempos aí imemoriais, o ser humano já se questiona, poxa, será que a vida é só isso aqui mesmo? Será que depois que a gente morrer, vamos para algum lugar? Iremos para algum lugar? Continuaremos a existir? Daí vem o ser e o não ser. É uma pergunta que todos nós fazemos. Até mesmo o ateu faz esse tipo de pergunta. Todos nós experimentamos a necessidade de viver, de amar, de sermos felizes. Não é verdade? É o que todo mundo busca. Ser feliz. Às vezes, uma frequência, aliás, absurda, nós buscamos essa felicidade em atos que nos comprometem no presente e nos comprometem no futuro. É aquilo que a gente sempre fala. O sujeito que está fumando crack, ele está buscando a felicidade. O político que é corrupto e desvia milhões, está buscando a felicidade. Só que eles buscam de um jeito tortuoso.
algo que vai prejudicá-lo, que vai prejudicar a terceiros e, consequentemente, para ele, no futuro mais ou menos remoto, não vai ser nada bom isso daí. Mas a busca pela felicidade, pelo continuar, pelo ser feliz, é busca de todos nós. E Kardec dá até um exemplo aqui. Façamos um teste com um indivíduo que está na beira da morte. Está para morrer. Se você chegar para esse indivíduo e falar o seguinte: olha, vou te dar um remedinho aqui, você vai viver por mais 5 anos e numa condição de vida muito melhor do que aquela que você tinha antes. Vocês acham que essa pessoa vai ficar feliz ou vai ficar triste? Vai ficar esfuziante, muito feliz. Nossa, estou na beirada da morte. Você vai me dar um remédio. Vou viver por mais 5 anos numa condição melhor do que eu tinha antes? Claro. Então olha só que esperança é dada para essa pessoa. Isso porque o ser humano tem necessidade de continuar a existir. Ele tem que ter essa crença, porque não existe nada mais desesperador, nada mais triste do que aquele pensamento que tudo vai ser destruído com a morte. Já pararam para pensar? As afeições que vocês têm, vamos supor que não existisse nada depois da morte. De que valeriam essas afeições? Sendo que todos iriam se mergulhar no nada, no vazio, na destruição absoluta. De que valeria você se esforçar para ser uma boa pessoa? Ganhar conhecimento. Qual o valor do esforço para domar as más tendências? Em ser uma boa pessoa? Sendo que, você sendo uma boa, uma má pessoa, não interessa. Após a morte, todos vão ficar do mesmo jeito. Todos vão ser destruídos. Então não existe pensamento mais desesperador. Perderemos tudo que arduamente estamos conquistando. Por isso que nós temos a necessidade espiritual de crer em algo que vem depois dessa matéria aqui. Kardec fala, se isso acontecesse, se realmente tudo fosse destruído após a morte, o destino dos animais seria 1000 vezes melhor do que o nosso. Porque o animal vive para o agora. O animal vive para satisfazer as suas necessidades materiais. É a reprodução, é a alimentação, é a proteção, a conservação de si. É isso que o animal pensa. O animal não tem essa ideia que o ser humano tem, do algo além, do futuro. O ser humano tem essa concepção do futuro. O animal não. Talvez os animais superiores estejam começando a lançar pensamentos bruxuleantes com relação a isso daí. Mas se não existisse nada depois da morte, um animal seria muito mais preferível você ser um animal do que ser um ser humano. Pelo menos não haveria sofrimento. Tanto sofrimento assim. Tá? Então, com isso, dá para a gente perceber os malefícios do materialismo para a sociedade. Kardec sempre falou isso daí. A luta do espiritismo não é contra o catolicismo. Não é contra o protestantismo. Não é contra a Umbanda, se existisse naquela época, ele ia falar isso. Não é contra qualquer outra religião. A luta do espiritismo é contra o materialismo. Porque o materialismo destrói a pessoa. E, consequentemente, destrói toda a sociedade. Não existe nada melhor para esfacelar as relações sociais do que uma sociedade materialista. Não existe nada melhor. Porque pensem bem, vamos raciocinar aqui. Imagine que não existisse nada depois da morte, que não existisse futuro. Naturalmente, o que a gente ia fazer? Concentrar os nossos pensamentos no agora, no momento de agora. E concentrar também os pensamentos em mim mesmo. Aí a gente vai pensar, poxa, nossa, não existe nada depois da morte. A vida é só essa daqui. Não sei quanto tempo mais eu vou viver. Quero aproveitar a vida o máximo possível. O mais rápido possível. A despeito de tudo. A despeito de todos. Então, se eu quiser obter algo que vai me dar felicidade e alegria materiais,
Se eu tiver que atropelar alguém para isso, eu vou atropelar alguém. Ah, Danilo, mas espera aí, existem as leis, né, que travam, que opõem, indicam a pessoa, tudo bem. Muitas pessoas se veem, né, sendo seguras pelo respeito e pelo medo da lei. Mas o medo da lei não trava a maioria, não trava muitos, aliás. Muitas pessoas buscam, usando a inteligência, né, burlar a lei, a fim de chegar a ter aquilo que deseja, mesmo que para isso seja prejudicar o semelhante. Então, não é difícil a gente entender. Imagina uma sociedade formada por pessoas materialistas, pessoas que só pensam em si, que só pensam no seu prazer, que só pensam nas suas necessidades, que o semelhante, a dor do semelhante, o problema do semelhante não diz respeito a essas pessoas. Como ficaria a sociedade formada por pessoas assim? Deixaria de existir. Essa é a grande verdade. Ele dá até um exemplo aqui. Imagina, né, hipoteticamente, uma cidade que tem ali seus 100 mil habitantes. Imagine que por um motivo qualquer, aqueles 100 mil habitantes recebem a seguinte notícia: essa cidade vai ser destruída totalmente num prazo de 1 ano. Nossa. Vocês vão ter 1 ano ainda aqui. Depois desse 1 ano vai acontecer uma catástrofe absurda, todos vão morrer e todos os vestígios dessa cidade irão desaparecer. Imagine os 100 mil habitantes dessa cidade recebendo essa notícia. Pergunto para vocês: será que essas pessoas recebendo essa notícia, essa certeza dessa destruição absoluta, será que elas vão se esforçar para cumprir leis? Será que vai existir esforço para o indivíduo aprender? Para o indivíduo cumprir os seus deveres? Para o indivíduo respeitar o próximo? Será? Difícil, hein? Tenho certeza que a maioria dos cidadãos dessa cidade falaria: eu vou ter só mais 1 ano de vida? Eu vou aproveitar o máximo que eu puder. Né? Esquece emprego, esquece família, esquece as relações sociais, né? Vou fazer o máximo que eu puder para poder aproveitar a vida. O máximo que eu puder, o mais rápido que eu puder, quantas vezes se fizerem necessárias. Já imaginaram você viver nessa cidade? Não seria uma lei da selva? A lei do mais forte? Nem a força de polícia conteria essas pessoas. Pois é, felizmente, isso não acontece. Porém, individualmente, isso acontece. O materialismo provoca danos para as pessoas que têm esse tipo de pensamento. Os danos só não são maiores para a nossa sociedade. Por quê? Porque a maioria das pessoas não é materialista. Graças a Deus. E desses que se dizem materialistas, uma boa parte são materialistas mais da boca para fora. São aqueles materialistas que falam: não acredito em Deus, mas tem aquela dúvida. Entendeu? Kardec chama-os de materialista por falta de coisa melhor. Se você apresentar para essas pessoas algo que lhes satisfaça a razão, essas pessoas vão abandonar o tal materialismo e vão crer. E vão aceitar algo depois da morte. Vão aceitar um espírito, vão aceitar um Deus. Elas vão. O materialista convicto é raro. Aquele materialista por sistema. Ainda, Kardec já falava aqui no século XIX, ainda nos dias de hoje, é uma ínfima minoria. Felizmente. Porque se eles se tornarem maioria, o que vai acontecer com a sociedade? Se esfacelar. Aí eu pergunto para vocês: o que é contrário ao materialismo? O que vocês acham? O espiritualismo. A religião de modo geral.
Fé, né? Exato. Né? Tudo isso se opõe ao materialismo. Mas Kardec fala que falta alguma coisa para a religião. Porque na época dele já era assim. E nos dias de hoje continua dessa maneira. Um número, embora esse avanço seja menor, mas avança, um número cada vez maior de pessoas se dizem ateias, ou agnósticas, ou não tendo religião nenhuma. Ou seja, a religião, e quando ele fala religião, ele fala de um modo geral, não fala uma religião específica, tá? A religião está falhando em alguma coisa. No que será que a religião falha? Eu trouxe aqui, fiz uma pesquisa na internet. Essa pesquisa aqui é de 2018. São números curiosos a respeito dessa questão do ateísmo, do materialismo e tudo mais. Os números que eu vou citar aqui envolvem tanto os ateístas, quanto os agnósticos, quanto aqueles que falam que não tem religião. Tá? Graças a Deus não acredito em nada. Graças a Deus não acredito em nada. Ateu e agnóstico. Vocês sabem qual que é a diferença do ateu para o agnóstico? O ateu acredita em Deus, o agnóstico acredita que existe uma coisa superior, uma energia, mas ele não define. Muito bem, é isso aí. Né? O ateu, não existe Deus, pronto, acabou. O agnóstico, ele vive meio que em dúvida, né? Olha, eu creio, mas não creio. Não tem como a gente provar, então eu fico meio assim. Esse é o chamado agnóstico. Então, pesquisa de 2018, né? São 5 anos atrás, e acho que não mudou muito não. No mundo, 11% das pessoas se diz ateu, agnóstico ou não crente em Deus. 11% das pessoas. Se a gente pegar aí que o nosso planeta tem, vamos arredondar, 7 bilhões de habitantes, 7 bi, aí vai os seus 770, beirando 800 milhões de pessoas que não creem em nada após a morte. 800 milhões. Tá? 770 milhões. 770 milhões de pessoas que não acreditam. Entre os países, existe uma tendência interessante. Quanto mais o país é intelectualizado, é uma tendência. Quanto maior o QI médio, quanto maior o IDH de um país, maior a tendência do indivíduo não acreditar em nada após a morte. E sabe qual é o país que está no topo? Chuta. Ih, Olha. China. É Dinamarca. Dinamarca está perto. A Suécia. É a Suécia. 85% da população da Suécia se considera, né, a população ateu, agnóstico ou não acredita Nossa, em eu não Deus. sabia disso. 85%. E depois, em sequência, Vietnã, Nossa. 81%. Porque lá eles acreditam que o budismo, né, não é uma religião, é uma crença, mas não é uma religião, algo cultural. Dinamarca, 80%. Noruega, 72%. Japão, 65%. República Tcheca, 61%. Finlândia, 60%. E o berço do Espiritismo, França, 54%. Então vocês notam aí, ó, né, muita gente da onde? Hemisfério Norte. Né? Particularmente da região da Escandinávia, né? Suécia, né? Noruega, Finlândia, Dinamarca. Aí eu me lembrei, eu não tive tempo de fazer essa relação aqui, de procurar. Boa parte do número de suicídios no planeta acontece onde? Justamente nesses países. Porque aí a gente pensa, né? Nossa, países que têm um IDH alto, países em a qualidade de vida muito boa, onde as cadeias são desativadas, onde que a gente imagina isso aqui no Brasil, né? No entanto, uma maior tendência é o suicídio. Ô Daniel, Sim. isso me faz pensar que esse lado que tem um índice muito grande de suicídio são países ricos. As pessoas que estão ali, a impressão que dá é que não precisam de nada, vivem um vazio existencial justamente porque não corre atrás de nada, e é onde vem essa tendência ao suicídio. Perfeito, bem por aí mesmo. Como eles têm tudo sob o ponto de vista material, mas não acreditam em nada sob o ponto de vista Não tem espiritual, um o suporte. que acontece? Vem o vazio.
um tremendo vazio, a vida deixa de ter gosto. E aí, o desgosto da vida conduz o indivíduo ao suicídio. Não é verdade? Se não me engano, é eutanásia, né? É, também, sim. Quer dizer, o indivíduo ele não enxerga nada para depois da morte. Então, para que eu vou continuar aqui, sofrendo com uma doença progressiva, sendo que eu posso me matar agora e não vou ter problema nenhum? Então, os índices de eutanásia nesses países aí, seguramente, estão lá em cima. Mas esse negócio desses países é muito relativo também. Eles não acreditam, né? Mas eles praticam o espiritismo escondido, porque eles são muito solícitos uns com os outros. Mas vamos dizer o seguinte, esse praticar o espiritismo, a gente tem que enxergar de Não, eles não praticam sem saber que está praticando. Eles fazem, vamos dizer assim, a tal da caridade, a caridade material. Só que isso daí não é suficiente para poder preenchê-los. Porque para o indivíduo praticar a caridade, ele também tem que enxergar que aquilo ali, sob o ponto de vista espiritual, é bom para ele. Não é verdade? Mas você está falando, querendo ou não, eles estão praticando. Vamos dizer o seguinte, isso daí para eles, numa futura encarnação, vai servir para alguma coisa. Não tem dúvida. Daniel, eu tenho. Você gera até um paradoxo na minha cabeça, é o seguinte, fala. Eles são muito intelectualizados, muito capaces, mas como essa inteligência não leva a pessoa, eu não acredito, mas eu nunca peguei para estudar para ver se eu acredito ou não. Boa pergunta. Sabe? Eu não acredito. Mas eu peguei uma informação aqui, não acredito. Sendo assim, eu vou estudar, vou pegar outros filhos, estudar. Vou pegar então a catolicismo, estudar. Fiz o apanhado, não acreditei nada, aí eu tenho uma base, a gente fala, para criticar, você tem que ter conhecimento de causa. Né? A maioria das pessoas não estudou nada. Fala, não acredito, não estudou nada, desses 770 milhões, duvido que 1% ou 2% estudou alguma coisa para falar, realmente não acredito. Exato, mas assim, eles não se movimentam nesse sentido, isso. né? E caso se movimentassem, o que ia acontecer? Eles iam se deparar com um sistema religioso que não satisfaz a razão que eles têm. Por que vocês acham que essa descrença aqui é maior naqueles países onde a tendência ao raciocínio é maior? Não é? Justamente porque eles raciocinam com aquilo que a religião tradicional lhes oferece. E aquilo que a religião tradicional lhes oferece não é suficiente. Então é muito mais fácil eles não aceitarem do que buscar. Mesmo porque o próprio espiritismo, onde que tem espiritismo sendo fora do Brasil? O Brasil é a maior pátria espírita do planeta. Não é? Mas se você chegar na França hoje e falar de Allan Kardec, eu tenho certeza, uma expressiva percentagem não vai saber quem é o sujeito. Né? Ainda mais nesses outros países. O que existe são núcleos de atividade espírita em diversos locais da Terra, a maioria deles fundada por brasileiros que saíram daqui, foram estudar, foram trabalhar, fixaram residência. O espiritismo ainda não foi descoberto por essas pessoas e analisado sob o ponto de vista racional. Porque fala em espírito, a pessoa já fica um pé atrás. Ah, mas isso daí é crendice, isso daí é superstição. Imagina eu, né? Estudei tanto, tem mestrado, tem doutorado, tem isso, tem aquilo, tem espírito. É coisa de gentinha, é o que muita gente pensa. E aí não se dá o trabalho de analisar racionalmente tudo aquilo que o espiritismo oferece. Não se dá o trabalho que está na zona de conforto. Está lá numa boa, levando uma vida boa, está ali na zona de conforto, qualquer coisa que for, que tiver que mudar dentro desse padrão de vida dele, ele vai ter que mudar uma série de coisas aí, está ali tranquilo. Essa zona de conforto leva a um paradoxo, eles estão numa zona de conforto, mas ao mesmo tempo sentem um vazio em si. É mais ou menos uma zona de conforto, eu estou incomodado, mas eu não me movimento. Exatamente. Eles já têm, vamos dizer assim, aquela ideia, aquela certeza de que a vida acaba com a morte mesmo, então mas a certeza vaga, assim, eu acho a certeza vaga, porque ele não estudou, assim, ele é um intelectualizado, assim, tem tanta informação no mundo hoje, procurar, parece que é uma preguiça, sabe? E é isso aqui, pronto, acabou. Você até sabe que é uma arrogância, sabe? Eu posso imaginar, assim, se houvesse uma explanação racional do espiritismo de maneira massiva, se muitos desses não iam se converter. Com certeza. Eu busquei o espiritismo por questão racional. Então,
e eu encaixei muito o espiritismo com a doutrina, né? Kardec fala que o espiritismo veio para os insatisfeitos. O indivíduo que está insatisfeito com o estado normal das coisas, que não aceita isso, que não aceita aquilo, que alguma coisa tem que procurar saber, acha no espiritismo. Mas já é porque o espiritismo é tudo lógico. Exato. Nenhuma vírgula fora do lugar. Exato. É a sanção da lógica e mais do que a lógica, os fatos materiais. Mais do que a lógica da doutrina, são os fatos materiais que mostram que aquilo que a doutrina fala é verdadeiro. Vamos lá, alguns números. Olha que interessante. Por sexo, a tendência é o homem ser mais materialista do que a mulher. Cerca de 56%, enquanto 44% das mulheres. Entre os cientistas, olha que interessante, mais ou menos 50% tem algum tipo de religiosidade. Isso é bom. No Brasil, segundo dados últimos aí, 14% da população se considera ateu, agnóstico ou sem religião. 14%. Tá? Mas lembrando, dentro desses 14, ateu mesmo, firminho ali, é bem menos. Né? E entre os jovens, o número já sobe para 26%. No Brasil. Tanto que, em termos mundiais, por idade, 18 a 34 anos, 54% não acredita em nada. 35 a 49, já cai para 24%. 50 a 64, 15%. E acima de 65, somente 7% não acredita em nada depois da morte. Quer dizer, quanto mais o indivíduo é maduro, quanto mais ele é experiente, né, mais ele tende a crer que existe algo depois da morte. Ou é o medo de aparecer uma coisa. Ou já está chegando, né? Deixa eu acreditar em alguma coisa aqui. Agora, em termos absolutos, se a gente for ver não em termos de percentagem, mas em números absolutos, realmente, a China é o país do mundo que tem mais ateus. 190 milhões de chineses se dizem ateus. Mais que a população do Brasil, né? Que beira 170, 180 milhões. Agora, entre os países mais religiosos, adivinha quem? Em primeiro lugar? Brasil. Não, não é o Brasil. Portugal. É a Itália. A Itália é o país mais religioso do mundo. 90% dos italianos se dizem, né, portadores, tendo ali alguma Você acha religião. que o Chile vai jogar cada esquina lá? Exato. Né? Logo em seguida, segundo lugar, quero ver. Filipinas, 80%. Terceiro lugar, agora é nós. México, 76%. Brasil está em quarto lugar, 73% da nossa população. É um bom número, né? Se a gente for ver assim. O ideal seria 100%. 73% diz ter aí alguma religião. Alguns números interessantes que fazem a gente pensar, né? Principalmente no que diz respeito a essa questão aí de aumento de QI, IDH e religiosidade. Daniel, só me fez pensar só a questão da idade. Será que não é não só por ficar mais experiente, mas vamos dizer, são uma geração que veio com mais religiosidade? Os jovens hoje em dia, por conta desse acesso, internet, tudo, isso pode ter Tem um questionamento do Haroldo, né? Do Haroldo Dutra em cima disso. Eu pensei nisso, sendo uma geração que a religiosidade estava mais implícita para eles. O jovem, de maneira geral, ele não tem assim tanta tendência em pensar em coisas transcendentais. Não estou falando de todos, de modo mais geral. Como a vida está lá no início, né, e como a saúde do corpo está lá em cima, e como a vida se abre, né, a tendência natural é a pessoa se debruçar nas coisas da matéria. Mas porque o jovem, hoje em dia, raciocina e questiona bem. Como que é um jovem hoje de um jovem de 60, 70 anos atrás? De 60, 70 anos atrás era um jovem mais que seguia ali aquilo que a família falava, o tradicionalismo e tudo mais. Hoje o jovem é aquele jovem que questiona mais, que pensa mais, que argumenta. E quando ele não encontra as respostas que satisfazem a razão, o que acontece? A tendência natural é ele descrer. Eu não tenho religião nenhuma. Né? Essa é a tendência maior, talvez. Né? E hoje, especialmente aqui no lado ocidental, existe uma certa tendência aí em apresentar ao jovem somente os prazeres da vida. Não leva o jovem a pensar de maneira mais profunda a respeito de quem ele é,
O que ele está fazendo aqui? Qual que é a função dele aqui? E mais para frente, como que vai ser? Então são essas questões que são propositadamente deixadas de lado para formar um público altamente consumidor e altamente triste. Né? Nunca a questão sexual foi tão praticada pela juventude nos dias atuais. Nunca o uso de substâncias entorpecentes foi tão grande. O uso de substâncias alcoólicas também se fala. E nunca tivemos uma juventude tão triste, de modo geral. Tão depressiva, de modo geral. Tão dependente de medicamentos. E tão tendente ao suicídio. Quer dizer, isso de modo geral, gente, tem inúmeras exceções, não tenhamos dúvida. Mas de modo geral é mais ou menos assim. Aí a gente tem que questionar. Será que a religião está sendo apresentada para esses jovens de uma maneira para satisfazer as reais necessidades do espírito deles? Ou não? Muito provavelmente a resposta é não. Vem o Espiritismo justamente, segundo o que Kardec fala aqui, para opor uma barreira à difusão da incredulidade. Olha, o Espiritismo surgiu numa época lá na França incrível. Uma época em que o materialismo estava ganhando um terreno assim absurdo e que a religião estava sendo altamente questionada. Porque o século XIX foi um século de inúmeros avanços do lado científico. Se a gente for ver, química, física, biologia, astronomia, elas tiveram um boom no seu avanço, no seu desenvolvimento no século XIX. E já naquela época, as pessoas começaram a desenvolver qual tendência? Ah, você tem que crer. Aham. Mas eu tenho que crer aquilo que eu compreendo. Eu vou acreditar, mas desde que eu compreendo. Isso que você está apresentando para mim, eu não compreendo, então eu não vou aceitar. Então a religião estava entrando em declínio, enquanto que o materialismo estava subindo. Veio o Espiritismo para fazer o quê? Na época certa, juntar os dois lados. Programado. Tudo programado. Juntar os dois lados. Quais dois lados? Aparentemente água e óleo. A ciência e a religião. Não é? Porque o Espiritismo, ele aceita tudo aquilo que a ciência descobre. Me fala uma religião, uma, que aceita tudo aquilo que a ciência descobre. Difícil achar, viu? Difícil. Dentre as tradicionais, você não encontra nenhuma. Então, além disso, o Espiritismo estar de mãos dadas com a ciência, ele vai além. Ele vai até o limite da matéria, de mãozinhas dadas com a ciência. Só que a ciência para nos limites da matéria. Porque o foco da ciência é justamente aqui, né? O Espiritismo prossegue além. Então ele faz uma união entre ciência e religião. Por isso que se fala que o Espiritismo é científico. Por isso que se fala, que Kardec fala isso, que o Espiritismo está longe de ser uma religião, conforme se crê o que é religião, tá? Ele costumava falar que a doutrina é o quê? É uma filosofia, que tem raízes científicas e consequências ético-morais, religiosas. É o tripé da doutrina. É o tripé da doutrina espírita. Igual esse tripé aqui, ó. Se você tirar, tripé, né? Se você tirar, então o quarto pezinho ali, não estou vendo. Se você tirar um desses pezinhos, o que acontece com esse tripé que está bem na minha frente aqui? Desmorona, cai. Então tem que haver o quê? Um balanço, um equilíbrio perfeito entre esses três lados da doutrina espírita. O aspecto científico, o aspecto moral, ético, né? O aspecto filosófico dela. Se não houvesse perfeito balanço, a doutrina capenga. Por isso que com o tempo, a tendência as pessoas, depois, é que a gente está numa fase muito difícil, de transformações. Depois que a gente passar dessa tempestade, que a gente está bem no meio dela, em termos globais, tá? Eu falo o quê? Daqui a uns 20 anos, mais ou menos. Eu tenho certeza que a população do globo, daqui a uns 20 anos, mais ou menos, vai estar mais tendendo a aceitar isso daqui. E ó,
já vi isso em algum lugar, não me pergunte onde que eu vi, nem quem falou. Acho que foi até o Jorge Alahá que falou isso daí, que é fantástico. Busquem saber coisas sobre o Jorge Alahá, né? No YouTube você encontra muita coisa, ele é muito ponderado, tem muito bom senso. Eu acho que é ele que falou o seguinte, que os espíritas que estão desencarnando estão se preparando para reencarnar mais rapidinho em outros países. Ele mesmo falou. Ele mesmo fala, né? Lá na China, lá no Japão, lá na Suécia, Afeganistão, mundo árabe. Esse vai reencarnar no Afeganistão, né? Meus parabéns. Esse aí. Para quê? Para lançar ali ideias do espiritismo. Então, provavelmente vai ser um sujeito muçulmano, budista, né? Taoísta, shintoísta, mas que vai lançar ideias espíritas, porque aquilo lá vai estar dentro dele, no seio daquelas religiões, para aos poucos ir modificando as disposições interiores desses indivíduos. Nada acontece por um acaso. Não pensemos que a doutrina vai ficar concentrada aqui nesse país aqui, Brasil, só vai crescer aqui, o resto do mundo, né, que se vire. Não. Todos nós somos irmãos, como humanidade. Cristo tem um plano para cada um de nós. Então, se você está se preparando bem como espírito, você pode ter certeza. Ah, mas eu não faço nada atualmente e tal. Você não está fazendo nada atualmente. Mas pode ser que depois do seu desencarne, exista um planejamento reencarnatório. Deixa eu ver aqui. Camboja. Pronto. Vai reencarnar no Camboja para disseminar o espiritismo lá. Prepare-se, você vai adorar reencarnar no Camboja. Com certeza. Austrália, Camboja, Namíbia, França, Alemanha. Porque eu não sei como é que vai estar na Europa daqui a uns 20 anos. A França, 54% dos franceses não tem religião. São ateístas, agnósticos, 54%. Como vai estar daqui a 20 anos? Então talvez a gente reencarne lá, levando de novo o espiritismo para a França. Vai saber. Daniel, se você quiser reencarnar na Al-Qaeda, é interessante. Na Al-Qaeda não, né? Al-Qaeda é muita coisa para mim. Ó, por que o espiritismo opõe uma barreira ao materialismo? Né? Alguém pode estar pensando, mas Daniel é espírita, né? Kardec é espírita, está puxando uma brasa para a sardinha dele. Não é, gente. O espiritismo, primeiro, é uma doutrina eminentemente lógica. Dá para você raciocinar em termos de espiritismo? Muito. Os espíritos da codificação estimulam isso. Pensem, raciocinem, questionem, argumentem, analisa tudo. Olha que maravilha. Por isso que eu falo, esse pessoal aí, que tem um QI muito alto, desses outros países tal, que se dizem agnósticos ou ateus, se eles tivessem em mãos, né, ali, a possibilidade de estudar o espiritismo sem preconceito, não é assim pegar o espiritismo e falar assim, já sei que isso aqui não presta, mas vamos ler. Né? Isso daí é analisar preconceituosamente. Dificilmente um sujeito assim vai para algum lugar. Mas se eles tivessem a humildade de falar assim, vamos aprender com isso aqui, vamos ver se isso daqui realmente vale a pena, vamos ver, eu tenho certeza que eles iam aceitar. Certeza, porque se pode raciocinar, enquanto no terreno de outras religiões você não pode raciocinar. Não pode. Tá? Você está nome de religião, mas você pode, por exemplo, questionar ali a questão do batismo. Você pode, nas religiões tradicionais, questionar o batismo? Não pode. Né? Questionar da seguinte forma, bom, quer dizer então que eu tenho uma pessoa que não é batizada e uma pessoa que é. Essa pessoa que não é batizada é um santo em vida. Uma pessoa absurdamente boa. Que é batizada é péssimo, um demônio. Os dois morrem. Só porque esse daqui não foi batizado, ele não vai para o céu. Mas peraí, cadê a lógica disso? A lógica? Por isso que muitas pessoas negam. A gente estava conversando com o Evangelho de Gênesis, nós muito na Gênesis, na forma que foi colocado na Bíblia. Como você acredita? Tem prova científica que as alçadas do planeta tem 4,5 bilhões de anos. Mas você não é 100% de certeza como é. Quer dizer, além dessa lógica,
O espiritismo está apoiado pela ciência. Vamos pegar isso que você acabou de falar, a questão da criação do planeta. Segundo as religiões tradicionais, que são as religiões cristãs, né? O planeta foi criado há 6.000 anos atrás. Ou seja, 4.000 anos antes de Jesus. 4.000 anos antes de Jesus. Aí você fala, poxa, mas peraí, e os fósseis que são encontrados aí? Sim. Homo erectus, Homo neandertal, Homo isso, Homo aquilo, né? Os mais antigos têm 7 milhões e meio. O hominídeo mais antigo, 7 milhões e meio de anos. Onde que fica os 4.000 anos da criação do mundo? Onde que fica? A nossa Terra, 4,5 bilhões de anos. Ah, não, mas a ciência é uma coisa, a religião é outra. Mas peraí. A verdade não existe em coisas que divergem. A verdade é uma única coisa só. Não existe a minha verdade, a sua verdade. A verdade absoluta é uma só. Pode ser que existem pontos de vista relativos, mas aquilo lá é momentâneo. Deus é a origem de tudo. Então Deus não pode ter criado a Terra há 4,5 bilhões de anos, ao mesmo tempo criada há 4.000. Qual que é a lógica disso? Tá vendo? O Espiritismo tem a sanção da lógica. O Espiritismo é confirmado pelos dados da ciência. Aliás, a doutrina se apoia na ciência. Mas tem uma terceira coisa, que é um terceiro aspecto que dá autoridade à doutrina. Sabe o que é? É que ela não foi criada da cabeça de Allan Kardec, nem da cabeça de pessoa nenhuma. Né? Ela veio através da observação dos fatos materiais que comprovam que o espírito existe e que há vida depois da morte. Pra gente que vira e mexe e fala de espírito, de mediunidade, pode parecer pequeno isso, mas não é. Porque se você provar para uma pessoa que ela é uma alma e que ela vai permanecer viva após a morte, se ela compreender isso e se ela aceitar isso, a vida dela muda. Ela muda. Porque ela vai ter a certeza de que ela não pode continuar a fazer as coisas que ela faz, porque depois que o corpinho dela descer a sepultura, ela vai continuar viva. Então é a sanção, é a confirmação dos fatos materiais que faz com que a doutrina espírita tenha essa força. Aí alguém está pensando, mas será que é isso mesmo, Daniel? Se você fizer o censo do IBGE, qual que é o número de espíritas nesse país? Não chega a 4%. Espíritas, e firminho, 4%. Embora os simpatizantes sejam em número muito maior. Então, existe uma grande tendência do espiritismo em crescer muito no país. Muito mesmo. Em termos de catolicismo, muitos católicos acreditam em reencarnação. É ou não é? Muitos. Um levantamento feito pela Arquidiocese de Belo Horizonte, agora eu não sei que ano é isso. Agora eu não sei que ano, acho que foi 2010. O arcebispo ficou boquiaberto. E dentre os católicos, uma expressiva quantidade, cerca de 60% acreditavam em reencarnação, se dizendo católico. Não é? Evangélicos, já está começando um movimento de evangélico vivo sempre espírita. Uma coisa que há um tempo atrás você não encontrava. Era muito difícil. Né? Agora você já vê isso daí. Eu tenho um amigo que frequentou essa casa durante muito tempo. Frequentou, se tornou evangélico. Mas vira e mexe a gente conversa e tal, né? E ele fala que na igreja que ele frequenta, os jovens de lá, muitos são médiuns. E falam abertamente a respeito de visões que estão tendo. Ele fala que tem uma moça da igreja dele, que vai na praça aqui de Pouso Alegre, começa a descrever a população espiritual da praça de Pouso Alegre. Começa a ver as pessoas andando por ali e por lá, onde não existem pessoas. São médiuns videntes. Lá. Quer dizer, isso vai aos poucos diluindo aquela aparente barreira que existe entre as religiões. Não é? É uma coisa que já vem paulatinamente acontecendo. Como diz o Kardec, nada é o acaso, foi colocado lá é para isso mesmo. Exatamente. Foi colocado lá, realmente, é para isso. Né? Mas tem outras teorias. A gente está falando aqui de materialismo, espiritualismo e tal.
Já ouviram falar daquela teoria da absorção no todo universal? Já ouviram falar? Muitas pessoas acreditam nisso ainda. O que elas pensam? É o seguinte, que existe uma energia fora da matéria, que eles chamam de todo universal. Ah, é Deus? Não, eles não chamam de Deus. Eles chamam de todo universal. Quando o indivíduo nasce, ele pega um fragmento desse todo universal. Esse fragmento se constitui a alma daquela pessoa. É a fonte da inteligência, das sensações, dos sentimentos, blá. Aí a pessoa vive, depois que ela morre, aquele fragmento do todo universal, pluf, volta de novo para lá. É mais ou menos o seguinte, é como se esse todo universal fosse um oceano. Né? Aí você pegaria um frasquinho d'água daquele oceano. É a vida daquela pessoa. Depois de um certo tempo, você volta o conteúdo para o oceano original. Mistura tudo. É a chamada teoria absorção do todo universal. Bom, isso daí é algo mais que o materialismo. Concorda comigo? Já é alguma coisa. Já é um passinho. Adiante. Mas não é muito, não. Por quê? Objetivo nenhum. Pega, vive, morre, volta, pega, volta. A pessoa ela não mantém a sua individualidade após a morte. O ponto crucial é isso aí. Porque imagina só, você vive. Não interessa se é bom, se é mal, se é ignorante, se é sábio, né? Não interessa o que você fez. O teu destino vai ser o mesmo. Você vai ser absorvido no todo universal. Vida que segue. Quer dizer, as consequências são as mesmas do materialismo. Não importa o que você faz aqui. Você vai ser absorvido nesse todo universal. Triste isso, né? Complicado. Aí vem outras considerações. Bom, se esse todo universal é algo homogêneo, como explicar o nascimento de pessoas tão diferentes umas das outras? Pessoas que são sábias ao lado de gente ignorante. Pessoas boníssimas ao lado de gente cruel. Como que explica isso, se esse todo universal é uma coisa homogênea? Né? Você pegar um frasquinho d'água aqui, essas duas águas têm que ser iguais. Não podem ser diferentes. Aquela água estava mais poluída, por isso saiu alguma coisa. A posição do todo universal muda conforme... Então é quase que o materialismo isso daí. Não é bom, não. Outras pessoas já falam a respeito da existência do panteísmo. Já ouviram falar do panteísmo? O que o panteísmo diz? Que tudo é Deus. O universo é Deus. A terra é Deus, a árvore é Deus, o cachorro é Deus, a ameba é Deus, eu sou Deus, você é Deus, você é Deus. Tudo é Deus. Esse é o chamado panteísmo. Ou seja, não existe uma hierarquia no universo. Não existe o chefão. Não há o todo-poderoso. Né? Todo mundo é chefe. Ou melhor dizendo, é como se não existisse chefe nenhum. Onde todo mundo manda, ninguém manda. Né? É o panteísmo. Já é alguma coisinha além do materialismo? Já é. Né? Alguma coisinha além do materialismo. Mas as consequências são as mesmas. Porque você não mantém a sua individualidade após você morrer. E mais, Deus é perfeito, né? Por que existem pessoas imperfeitas? Se Deus é perfeito. É uma parte um do outro? Quer dizer que existe uma parte de Deus que é ruim, existe uma parte de Deus que é boa? Cadê a lógica disso daí? Ah, mas as pessoas melhoram. Quer dizer que se elas melhoram, quando elas morrem, elas voltam a Deus e elas aprimoram Deus. Olha que coisa absurda. Deus sendo aprimorado continuamente. Quer dizer que lá na origem dos tempos, Deus era muito imperfeito, né? E mais, se no universo não existe uma única vontade do Todo-Poderoso, se cada um tem a sua vontade própria, quem foi que criou o universo? Com leis harmônicas, únicas, para todos os lados. Então, quando a gente lança a ideia do panteísmo, ela fica meio sem lógica também. Não tem sentido essa ideia do panteísmo. Então, Kardec fala aqui, ó, temos 3 alternativas, então. Todo mundo tem 3 alternativas. Primeira alternativa, qual que é?
O nada. Morreu, acabou. Pluf. Segunda alternativa, essa questão do todo universal aí. E terceira alternativa, a individualidade da pessoa depois que ela morre. Todas as religiões acreditam nisso. Essa é a base de todas as religiões. O que muda é como a religião acredita que vai ser essa questão da vida após a morte. O que muda é como a religião prega quais as condições para você encontrar um bom lugar e quais as condições para você ir num lugar ruim. Isso, a rigor, é o que muda de religião para religião. Mas não vou abordar isso aqui agora não. Já está chegando a nossa hora. Semana que vem a gente comenta mais sobre isso. Tem mais 5 minutinhos. Alguém quer perguntar algo? Daniel, essa ideia do todo universal não seria uma interpretação um pouco equivocada ou distorcida daquela frase de Jesus de que ele e Deus eram um só? Pode, mas isso aqui vem antes de Jesus. A ideia da absorção em todo universal do próprio panteísmo vem antes de Jesus. Mas dentro do meio assim, cristão, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, isso serviu de base para a criação da Santíssima Trindade. Né? Que Deus, Jesus e o tal Espírito Santo seriam, na verdade, uma única pessoa. Que é falso. Porque Jesus sempre se colocou em posição subalterna perante Deus. Aquele que me enviou, né? Jesus sempre falou, aquele que me enviou, o Pai é maior do que eu, tudo aquilo que eu aprendi de Deus, né? Ninguém é bom senão Deus, eu sigo a vontade de Deus, quer dizer, Jesus se via como um embaixador de Deus, um Messias, um enviado dele. Ele não era Deus. Mas ele falou, eu e o Pai somos um. Claro, lógico, né? Porque Jesus já tinha alcançado um ponto na escala evolutiva muito grande. A vontade dele, Jesus, era a mesma vontade de Deus. Então é como se os dois fossem um em termos de vontade. Mas em termos de individualidade, são coisas diferentes. Chegará um momento em que nós, alcançando um nível evolutivo excepcional, a nossa vontade será a mesma vontade de Deus. Então nós seremos um com Deus. Ser um com Deus deve ser entendido em termos simbólicos. É você estar integrado em Deus. É você aceitar o plano de Deus e agir conforme esse plano. Isso é ser um com Deus. E isso é diferente de ser Deus. Nota o que Jesus falou. Eu e o Pai somos um. Para eu falar assim, eu e meu filho somos um, eu tenho que ser eu. E meu filho tem que ser meu filho. Jesus não falou assim, eu sou Deus. Nunca ele falou isso. Né? Ele falou também, Daniel, que vocês farão melhor do que eu, como eu, e melhor do que eu. Quer dizer, como é que se ele Jesus fosse Deus, eu vou estar fazendo melhor do que tu próprio Deus? Não tem como. Exato. Por isso que eles colocam muito vamos dizer, a Igreja Católica, outros, eles colocam muito a palavra quando eles não conseguem explicar, o mistério. Né? O mistério. Exato. O mistério seria aquilo Trindade. que a doutrina deles não consegue explicar em bases lógicas e racionais. Então, é um mistério, é um dogma, você tem que aceitar. Mas olha, isso não passa pela minha cabeça, eu não consigo compreender. Não compreenda. Existe até uma frase em latim para isso. Credo quia absurdum. Acredite, mesmo que seja absurdo. Quer dizer, isso serviu séculos atrás. Né? E talvez para muita gente nos dias de hoje isso seja suficiente, ótimo. Não estamos criticando isso. Estamos fazendo uma análise em cima disso, é diferente. Mas para a maioria das pessoas, para muitas pessoas, aí a gente vai, né, de volta para aqueles países cujo grau de materialismo é grande. Essas pessoas que raciocinam muito não aceitam isso. Não busca isso, eu fico. Eu aceito, então não quero ter mais religião, isso não tem lógica, isso é coisa, né, ultrapassada. Eu sou inteligente, né? Então não aceito isso. E aí vai. Isso aí me lembra o Alto da Compadecida. Não sei, só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Exato. Semana que vem a gente continua esse capítulo 1, tá? Nós vamos terminar o capítulo 1 semana que vem.
E após terminar o capítulo, já vamos começar o capítulo 2. Olha o capítulo 2. Temor da morte. Por que que a gente tem medo de morrer? E por que os espíritas não temem a morte? Aliás, não devem temer a morte. Não devem. Não, mas como a gente vai morrer, eu temo. Não, como que vai morrer realmente é bem complicado. Mas a morte em si não deve ser motivo Não, morrer de temor. tranquilo. Né? Mas Por que a gente tem medo de morrer? Quais são essas causas? Por que os espíritas não devem ter medo de morrer? Nós vamos ver isso aqui, ó, capítulo 2, temor da morte. Quem tiver o céu e o inferno em casa, já leiam esse capítulo 2 aí, por gentileza. Levantem questionamentos, dúvidas e observações para que a gente possa fazer esse bate-papo aqui. Certinho? Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a nosso Pai essa oportunidade do estudo. E através do estudo, do conhecimento, nós vamos nos libertar. Nós não vamos nos libertar de outra pessoa. Não é esse o sentido. Nós vamos nos libertar das amarras interiores, dos preconceitos, das dúvidas, dos medos, das dificuldades. É a libertação de tudo isso daqui. A importância maior é ganhar essa instrução e agir no dia a dia conforme ela. É algo que todos nós temos que nos preocupar em fazer. Tenho conhecimento, mas será que eu estou moldando a minha vida de acordo com aquilo que eu conheço? É uma questão capital. Roguemos a Deus que Ele nos fortaleça, que Ele nos dê aquela energia, aquele estímulo necessários para que nós combatemos essas enfermidades em nós, para que tenhamos a coragem de enxergar quais são as nossas limitações e para que usemos a informação elevada para o crescimento interior, com consequente ganho de felicidade. Deus nos abençoe. Que assim seja.